A primeira Igreja Batista em Nova Santa Rosa completa 60 anos. O desejo dos pioneiros de viver em comunhão e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo superou uma época de dificuldades e recursos escassos. Então tinha uma estrada pequenininha assim, para passar com carroça. Muita chuva, às vezes muito barro com a carroça. Era com a carroça de cavalo. E assim foi, a pé, até ali na vila, o pai construía a igreja. Na época, a nossa igreja era a construção maior de toda a redondeza. Aí eu me admiro, assim, a coragem, a fé dos nossos irmãos, dos fundadores. A nossa igreja está muito abençoada em tudo, em todos os grupos, né? Tem muitos grupos. Em 4 de outubro de 1953, acontecia o primeiro culto em um moinho. A primeira igreja, de madeira, foi construída em meados de 1954. Em 15 de julho de 1962, é oficializada a primeira Igreja Batista em Nova Santa Rosa. Mas essa é uma história que será contada pelos próprios protagonistas, os fundadores. Nós chegamos aqui no Paraná, em Nova Santa Rosa, 26 de maio no ano 55. Eu tinha 16 anos. Então aqui não tinha igreja ainda, só se reuniram numa escola, onde tem hoje a loja Icat. Mas nós fomos muitas vezes para Rondon, se lá tinha uma programação especial. Então aqui demorou um pouco para a gente poder ir, porque a carroça não tinha roda e tinha que arrumar tudo primeiro, então fomos. Então o Daniel Oswald já estava aqui e ele era assim o principal, que ele podia falar bem, e podia cantar bem, e a Vilma e a Ivone e as crianças também cantaram já. E foi assim, e os bancos tinham a madeira cortada no mato, esses redondos assim, botando e tábuas em cima, e sentemos, não doeu nada, não era duro nada. Então, assim foi o começo aqui. Isso foi em 25 de maio, já faz 60 anos, que isso foi muito tempo já. Daí nós ia até Marechal, nos primeiros cultos, o Valde Winter, nós buscava, o Harry Pitt buscava nós para ir para Marechal nos primeiros cultos. Isso foi em torno de 2 a 3 anos que nós ia para Marechal. Daí o culto, daí começaram os cultos. A última vez eu estava em Rondão, já começou aqui, já tinha umas famílias, né? E de outras igrejas vieram junto para assistir esse culto, né? E foi muito bom, muito, muito bom. Esse tempo a gente não vai esquecer como era bom. E depois, a última vez, ganhou lá uma Nova Santa Rosa, os membros que não tinha membros, sabe, as pessoas que já estavam assim melhor de vida, chegaram melhor de vida, ajudaram a comprar um jipe para a igreja, então Rondon e nós juntos. Então ele veio sempre nós visitar aqui, não sei se foi uma vez por mês ou 2 vezes, isso eu não me lembro mais. Então, cada um ele chegou, eu acho que terça ou quarta, e ficou até domingo, depois eles foram para casa. E aqui no mato, no galpão, a gente levou eles para dormir aqui.
minha mãe muito, nós e tudo, e ela era tão simples, a Yuta. E as crianças nasceram, então ela sentou e fez tricô para roupinha para as crianças. Então a gente ficou feliz, ele veio aqui, então a gente podia ir de carro na igreja, já. Assim só foi com carroça, já. E no barro e tudo. Então a gente, onde ele estava, eles foram junto com ele na igreja com o jipe, já. Na quinta-feira, daí sempre ele vinha, fazia o culto de oração, e daí domingo, depois do culto, ele ia embora para Marechal, ele ia para casa. E ele ficava hospedado na casa dos membros, na nossa casa, no Daniel Oswald, e daí o Henrique comprou uma Kombi, e daí nós levamos eles de casa em casa para visitar os membros. E daí, logo mais, a igreja comprou o primeiro jipe para ele. E aí ele foi de jipe. Ele veio de jipe, né? E aqui ele daí, às vezes, pegava uma carroça de alguém e foi visitar os membros. Isso, quando era o tempo dele de vir para cá, ele não deixou os membros sem visitar, ele visitou todos os membros, né? Isso é muito bom. A escola dominical era sempre à tarde, né? Isso era tão bom para a gente que vivia assim na colônia, então podia vir para a vila. Na época era vila, não era cidade. Bom, em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus que nós hoje estamos aqui ainda, né? Em outro lugar eu quero agradecer muito a minha mãe, que levou nós desde criancinha na igreja, que ela sempre falava, esse passo vocês nunca podem perder. Nós tínhamos ela muito pouco, mas o que ela ensinou para nós, isso ficou para mim. Eu me lembro muito bem quando ela começou, entrou no quarto e nós tínhamos que se ajoelhar na frente da cama e orar. Ela ensinou nós a orar. Daí ela sempre falava assim, parecia assim, ela já imaginava que alguma coisa vai acontecer. Quando vocês estão grandes, nunca esquecem de se ajoelhar perante a cama. E isso eu nunca deixei ainda. Isso nós estamos até hoje fazendo ainda e graças a Deus, né? Mas daí eu cheguei aqui com 6 anos, nós entramos aqui em Nova Santa Rosa, tinha uma casa só, tinha uns lotes com a madeira já deitada para construir, mas não tinha só uma casa, não tinha outra gente. Daí nós precisávamos um dia daqui até a linha Petrovsky. Daí o meu pai foi na frente, olhando os buracos, se está muito fundo, daí o caminhão desviava, e lá estava o velho Kovic morando, e ele levou os bois daí na frente e puxando o caminhão até a linha Petrovsky. Daí nós fomos morar no galpão do Oscar Waldorf, até que o meu pai depois construiu na nossa colônia do lado, né? E o Erich Waldorf morava mais para cima. E assim a gente se criou lá. Com o caminhão do Oswald, com o óleo cru atrás no caminhão, e fomos lá no culto, almoçamos lá, cada um tinha um conhecido, e de tarde todos se juntaram, mas não foram todos, só foram os que podiam, né? Daí o Daniel Oswald foi com óleo cru, foi para Cristal, passou para nossa linha Petrovsky, até que chegou, saiu de lá, estava cheio o caminhão, a carroceria cheia até atrás. Por final, daí ele já colocava a corda no meio, assim, para todo mundo se segurar, né, para ser mais firme, porque era perigoso a estrada, né, mas isso ele sempre fazia. Os hinos, era maravilhoso, se a gente podia ir lá. E uns poucos anos depois, tinha o coral, onde o Daniel Oswald tinha com ela
a Meta, a Vira Stitzkowski e todas essas mulheradas e os homens, gente, um coral. O coral sempre foi uma bênção, né? Isso era um ateliê que para o louvor, esses hinos antigos, todo mundo cantava com toda a voz alta, né? Só 12 inários, cada um tinha seu inário. Ao início tudo começou aqui embaixo de uma lona. Estava chovendo muito. O irmão Hermann Kelm, ele fazia os furos na lona para a água descer do lado, para os coral não se molhar. E daí, quando estava no fim, nós tínhamos que dar todos o nome dos nossos coralistas. E depois, no primeiro culto, era na casa do seu Teófilo Liber. Quando o Oncle Otto tinha esse coral, isso foi muito. Ele estava tão em cima. Tu ensaiava 3 meses, daí ele falava, hoje, amanhã tu pode cantar junto, mas 3 meses tinha que cantar, ensaiar. Não é entrar, eu vou hoje de noite ensaio, amanhã eu vou cantar. Não, isso não existia. E daí com os dar o tom, não tinha violão, não tinha piano, não tinha nada. Daí ele tinha um garfo assim, ele batia assim que é onde que eles colocam o livro. Lá ele batia e olhava, ele fazia, né? Daí ele dava o tom para todas 4 vozes. Ele tinha daí o tom. E sempre deu certo, sempre deu certo. No coral, Streichchor, a banda de sopro, a gente estava junto, unido, alegre. Apesar que muitas vezes tinha um tropeço, mas não era tão difícil. Tinha Posaunchor, que era dirigido pelo Oswald, e tinha muitos que participavam. Eu lembro, ele dava notas, ensinava a reger, 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3. Eu lembro até hoje, nós tínhamos. Participei na banda de sopro, também tinha depois o guitarra-cor, coro de violão. E tem jovens também, e homens, tinha coro de homens. Nós tivemos sempre, normalmente, 2 semanas de evangelização. E numa coisa que se prestava atenção, que caísse na lua cheia, quando tinha lua. Por quê? Na época não tinha carro. E no mato, no escuro, era mais difícil. Então sempre se programava já com antecedência uma semana que tinha lua, para facilitar o pessoal vir no culto evangelístico. E era muito lindo assim, passar no mato, a lua batia assim, né? Deu graça para ir e para voltar. Uma semana de culto evangelístico eu nunca vou esquecer. Era o que Os Burkowski realizou aqui. Depois ele escreveu um livro, até tenho o que ele escreveu, não é minha teoria. Ele escreveu assim, ele estava na América do Sul por 6 meses, ele realizou 140 semanas. A semana mais abençoada foi em Nova Santa Rosa de toda a vida dele. Por que era tão abençoado? Todos os corais, Männerchor, coro da igreja, jovens, Posaunchor, na época os Streichchor, ensaiaram por meses. Não era assim de qualquer jeito feito, não. Se escolhia hinos especiais para essa ocasião. E se realizava cultos de oração só para a evangelização. Houve um preparativo especial. E a Bíblia fala que quem procura Deus, ele se deixa achar e Deus abençoa. Toda noite, sempre lotado
lotado, sempre. Domingo de manhã, 120 pessoas atenderam o chamado. Uns para conversão, outros para acertar a vida, outros para fazer ajustes. As noites de evangelização eram demais, né? A igrejinha estava tão cheia, daí os pessoal colocava madeira embaixo nas janelas e um pendurava em cima do outro para olhar dentro da igreja, né? Quando tinha evangelização, quando o pastor pedia para se tem gente que quer se converter, não levantava ninguém, mas quando o coral levantava e começou a cantar, daí as pessoas vinham para frente. Tinha tantas coisas boas, nós fomos nos jovens, no Jugendspiel, até lá na linha do Heinrich Engel, em Buchholz, lá no Buchholz. No potreiro, gente, primeiro tinha um devocional e depois brincar. Aquela roda grande, às vezes pisava dentro da merda da vaca, caía, levantava e corria embora de novo, dele que dele, né? Ninguém olhava para isso. Muito lindo era esse tempo. E aqui, muitas vezes, domingo à noite, ia numa casa e fazia um social de juventude. Aquela vez, quando nós viajamos com caminhão, não com ônibus. Fomos para Foz do Iguaçu, nas cataratas, um caminhão, foram para Porto Mendes. Quando tem um congresso, um encontro, a igreja se juntava, uma turma ali para preparar as comidas, carneava porco, carneava boi. E fazia festa, era congresso, coisa, daí ninguém não pagava nada, só a viagem, o resto aqui foi por conta. Mas só aquela vez, não era como hoje, os jovens sentam no carro, na moto e vão. Aquela vez era de bicicleta velha ou você tinha barro de pé. Às vezes, noite escura, quase tudo mato até no asfalto ali. E daí, às vezes caminhamos bem no escuro assim. Às vezes escutei uma coisa correndo ao lado na mata, deu um pouquinho susto, mas vamos. Porque a bicicleta tinha luz, mas quando tinha barro, pouco. Molhou o dínamo, não funciona, patinou. Eu sei que podia entrar nos jovens depois que você já era membro, né? E domingo, mais ou menos, nós chegamos às 2 horas, porque não era um pastor, eram várias pessoas que falaram, né? Daí fomos para casa, chegamos às 2 horas em casa, daí nosso vestido estava sujo. Daí nós ligeiro na água, só tinha um. Na água e botar na cerca. E depois, quando nós queríamos sair para ir na reunião de jovens, daí já estava seco o vestido. Mas a nossa juventude foi muito abençoada, também a MCA. A MCA eu nunca vou esquecer também, quando eu fui junto com a Vilma Waldorf, depois a mãe já não estava mais, né? Daí nós podíamos ir junto, mas não podia participar. Só depois, quando eu estava casado, podia participar na MCA, né? Mas depois, quando eu casei, sempre participei, nem que eu estava trabalhando, depois daí eu ajeitei isso assim para eu trabalhar de manhã, para poder ir de tarde na MCA, né? Enquanto que eu podia, eu também, assim, no coral, como na MCA, sempre participei, né? A igreja era pequena porque aumentava, vinha mais gente do Rio Grande, tinha batismo. A ideia é fazer o quê? Aumentar ou construir novo. Aí se decidiu para a construção uma igreja nova. Aí o pastor Weyer falou o seguinte: irmãos, pensam bem,
precisamos contar, até pronto vai custar 5 milhões. Eu não sei o dinheiro na época, mas era 5 mil ou milhões. Para minha cabecinha era uma coisa impossível. Impossível. Quando deram o tamanho da construção. Está ali hoje a igreja. Aí eu me admiro assim, a coragem, a fé dos nossos irmãos, dos fundadores. Da onde vinha o dinheiro? Hoje tu colhe 1000 sacos de soja. Na época tu engordava alguns suínos por ano. Quem tinha carro? Todo mundo, a maioria nem luz em casa não tinha. Era outra realidade. Se eu penso como eles conseguiram essa construção, eu realmente não sei dizer, porque os pais se deram, se ofertaram para a causa. Não muito depois veio o pavilhão, outra construção gigantesca. Voltando um pouquinho, na época a nossa igreja era a construção maior de toda a redondeza. Nos próximos 100 quilômetros não tinha construção maior do que a nossa igreja. Era uma coisa, para a época, ter muita coragem e fé. Comecei a construir essa igreja, ela vem ajudar algum dia lá a trabalhar, porque foi ajudar muito os membros a construir essa. Atravessa acima e um lá, outro ali, caminhando, virando, furando os buracos. O Henrique era sempre presente quando na construção, junto com o Otto Buchholz, que era o construtor. O Otto estava em cima e o Henrique alcançava as coisas para ele, e eu passava o dia todo na roça, sozinho com as crianças em casa. Também a gente trabalhava ali na igreja. A igreja eu conheço desde lá dentro do chão até em cima do teto. O pavilhão também. Tu ajudou também? Desde o começo ali a gente trabalhava muito. Muita semana, muitos dias ali na igreja, depois no pavilhão também. A gente tem essa alegria de trabalhar. Saudades de ser jovem. A gente está envelhecendo e tem muita coisa que tu não pode mais fazer, tu não lembra mais. Mas é bom também, do jeito como a gente está envelhecendo. Eu sempre dou graças a Deus por tudo. Que a gente tem os filhos, agora os netos. É maravilhoso poder viver tudo isso. Uma lembrança que eu tenho, que o primeiro presidente era o Henrique, depois vários outros passaram, e agora eu lembro que hoje o meu neto é presidente, que é o Douglas Zella agora. Eu nem lembrava disso, nem pensava logo isso. A terceira geração. Dá saudades. Eu acho que o nosso tempo era mais lindo. Mas, e a igreja continua? A Bíblia fala assim, Deus constrói a sua igreja, edifica a igreja. E nem o inferno não vai prevalecer sobre a nossa igreja. Ela não vai acabar. Mesmo nós, os fundadores, um atrás do outro vai para a glória. Um dia nós também vamos, ainda são poucos, acho que 10, 12 que ainda participamos, mas a igreja vai continuar, não vai acabar nunca. Confiando em Deus, e cada um tem que fazer a sua parte.